Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos falar sobre o novo Papa. E, embora eu não esteja acompanhando de perto, vou ficar sabendo só o resultado, né? Porque a gente viu os noticiários. É, eu tive uma intuição, uma sugestão da espiritualidade para fazer esse conteúdo já faz um tempinho, mas eu recusei. E como eu vi um vídeo ontem, então me reacendeu essa vontade de fazer esse tema, tá? Quero mencionar logo de início que todos os trabalhos relacionados ao sagrado, incluindo as igrejas, que têm esse compromisso de levar a fé, as mensagens boas e o conhecimento da verdade, a espiritualidade, são muito bem vistas, muito bem-vindas. E o que eu vou falar aqui não é nada pessoal em relação aos papas, mas e sim a igreja, o que que o novo papa poderá vir a falar. Aliás, nesta linha de tempo, provavelmente, né, porque ainda existem muitas pessoas que trabalham muito, ainda trabalham, né, 8 horas, 12 horas por dia, então eles precisam de um representante dentro da igreja, né, católica. É. Quando surgirem grandes revelações, e podem ser muito próximas, então a gente não se sabe os rumos, né? Alguns dizem que Papa Francisco foi o último, ou de repente o penúltimo, mas eu desejo, né? Espero que o novo Papa ele possa fazer uma abertura muito grande em relação aos itens que eu vou mencionar aqui. É, a minha geração acompanhou o Papa João Paulo II, da qual a gente tinha uma afeição, a gente sentia, né, todo aquele amor, aquele Papa assim, é um Papa diferenciado, né? A gente, acredito que muitos sentiam isso. E o Papa Francisco também, né? Ele não é uma má pessoa, como muita gente fala por aí, né? Eu acho que ele tinha uma missão e talvez tenha cumprido a sua missão dentro da igreja, dentro dos propósitos, né? Às vezes a pessoa veio também para revolucionar, ver aquilo que dava para fazer de diferente, eu não sei. Só sei que tanto o João Paulo II quanto o Papa Francisco, tem até pessoas que ganharam presente, tem pessoas que tiveram a oportunidade de estarem mais próximas, pessoas que eu conheço, do meu círculo mais íntimo, pessoas amigas, também tive uma aluna que, que o Papa João Paulo II teve contato, né? Naqueles passeios que o Papa Móvel faz, né? Então, ele pegou uma dessas crianças. Enfim, tudo para dizer para vocês que a gente precisa separar, precisamos separar. E tomar cuidado de estar falando mal de pessoas assim também, né? Eu acho que, não sei se eles têm outros tipos de acordo com determinadas linhas, mas de qualquer maneira, tudo indica. Bom, em primeiro lugar, o catolicismo, bem ou mal, divulgou Cristo, né? E Maria também. E um outro sacerdote, bispo que eu acompanhava na televisão aqui em casa, a gente acompanhava uns programas muito da hora, muito legais. Um deles também franciscano, que a gente gostava. Eu que não orava Ave Maria, naquele momento era muito especial, a gente sentia uma conexão muito gostosa. E, então, assim, e o Papa Francisco também adotou um nome Francisco, né? Franciscano, relativo a São Francisco de Assis, né? É, então, assim.
Eu acho que existem pessoas que vieram ao mundo com determinadas missões. A gente precisa ter um olhar, assim, nesse sentido, né? Reconhecer o papel delas. E agora acontecem algumas coisas dentro da igreja, por exemplo, né? Que é o que mais pega, por exemplo, para mim, uma das coisas, né? Que é a Biblioteca do Vaticano. Como que um lugar, nós estamos numa era em que o conhecimento é para todos. E lá existem muitos segredos, só um ou outro livro é liberado para os pesquisadores. Até porque a gente sabe, a gente que é espiritualista e sabe de determinadas coisas, a gente sabe que se for revelado tudo de uma vez só, complicado. A igreja não vai conseguir explicar. Não, não vai conseguir. A boa nova, boa sorte, as coisas boas é que você não depende da igreja, apesar de que seria muito importante aqui enquanto encarnados, tá? Mas nós não dependemos da Biblioteca do Vaticano para acessarmos certas verdades. Através da espiritualidade, da meditação, dos registros acásticos, da pineal, da mediunidade, do contato com o plano astral, com o plano espiritual mais elevado, a gente tem contato também com a literatura, a gente consegue ter acesso aos conhecimentos da verdade. Cristo pregou a verdade. Conhece a verdade e ela vos libertará. Então, a verdade é muito importante. Esse é um ponto. O outro ponto é em relação à igreja, é que eles têm o maior telescópio do mundo. Eles estão a observar o céu. Aliás, o Vaticano é um estado. É um estado do Vaticano, né? Então, eles têm o maior telescópio e eles estão a monitorar cosmos. Por que tanto interesse no céu? O próprio ser humano já não olha mais para o céu, ele olha para baixo, para a tela. Aliás, para baixo, olhar para baixo dá depressão, viu, gente? Dá tristeza. Tem que olhar assim, ó. Assim. E até eu, tô falando assim, eu já não tô, eu tô olhando para a imagem para ver como é que fica, não dá para ficar olhando para a câmera o tempo todo. Mas a gente precisa elevar e nas aulas a gente explica isso muito bem, como é que a gente tem de estar procedendo em relação a olhar para o céu. Dizem, isso eu já não sei, me desculpe se eu estiver enganada, que o telescópio chama Lúcifer, telescópio deles, que eles chamam entre eles, mas também não sei se é verdade, tá? Ah, existem muitas coisas assim que não são explicadas, não são abertas ao público, e a gente está numa fase da humanidade que o conhecimento, a escola, bem ou mal, o conhecimento já não é mais para algumas pessoas, e sim para muitas pessoas. O conhecimento é aberto, agora com a chegada da internet, do YouTube, conhecimento é poder. Então, no passado, é, se escondia muito, né? Agora não. Conhecimento está aí para que a gente possa decidir para onde a gente quer ir. Uma outra questão é em relação a, ao voto de castidade obrigatória e começar a, a doutrinar crianças. Não sou a favor, por causa de todos os escândalos que a gente sabe e que é, é muito grave, né? E então, que a criança, o jovem, possa ter a sua experiência de vida para depois tomar atitude. Ainda que o chamado sacerdotal seja grande, é preciso investigar, porque existe também uma necessidade interna da gente, dessa reconexão com o divino. Em algum momento vai bater, né? Vai ter esse chamado. Vai fazer com que a gente queira mais saber o que é essa conexão
com o divino. E isso pode se transformar em você se devotar dentro de uma igreja ou não. Só o tempo vai dizer. Por isso que existem muitos conflitos. Se você pega um jovem, uma criança, um jovem, e depois tira ela do seio da família, e aí já ingressa, os conflitos dos sacerdotes da Igreja Católica, eles vão acontecendo durante os anos seguintes. E às vezes a pessoa já está numa condição que ela não tem o que fazer. Sem contar que todos os sacerdotes, terapeutas, todas as religiões, eles são muito atacados pelos planos mais densos, de seres muito que só gosta de bagunçar aí e não gosta de coisas divinas, coisas sutis, coisas elevadas, coisas que elevam o espírito, que trazem harmonia, bem-estar, felicidade. Não, eles gostam de tristeza, de coisa ruim, e gostam de, como se diz, né, infernizar. E eles pegam muitos sacerdotes, eles vão atrás, e a tentação é grande em todos os sentidos, né? O que faz com que se diz, uma grande maioria acaba não obedecendo esses preceitos aí do início até o fim do sacerdote. Em algum momento vai dar uma escapadinha, alguns continuam na igreja, outros desistem da batina, o que é muito triste, porque a pessoa poderia seguir uma vida, por exemplo, matrimonial, seja ela de sexo oposto ou do mesmo sexo, não importa isso, e continuar é, a servir o divino, se fosse como antigamente se fazia. Uma outra questão que eu me recordo agora é muito triste. Algumas coisas eu acho muito triste. Eu, particularmente, minha opinião pessoal, talvez vocês tenham alguma ressonância. Um padre, por exemplo, que eu soube, assim, de uma determinada linha católica, ele fica com a batina o dia inteiro, embora seja casado, tenha filhos, fica com a batina o dia inteiro e ele não pode, ele veste aquela roupa, porque nós não somos o tempo todo, assim, mesmo quem dá a palavra da espiritualidade, a gente tem momento que a gente é mãe, é filho, é marido, é esposa, é amigo, nós temos vários eus dentro da gente. Mas no caso, a pessoa não poderia, não ia em concerto assistir concerto com a família, concerto mesmo de orquestra, por causa da vergonha, assim, do constrangimento, de falar, olha, eu não, eu entro com a batina e todo mundo fica olhando. A pessoa não pode vestir, por exemplo, isso aqui é um terno azul marinho, né? Não pode vestir uma roupa preta para ir num concerto. Normalmente as pessoas vão lá socialmente e de forma mais discreta, assim, né? É o padrão. E a pessoa não pode vestir um terno, não pode vestir uma camisa social, ela fica de batina o dia inteiro. E aí fica imaginando os inúmeros, não só isso, mas os inúmeros compromissos que não se foi, porque a pessoa está de batina o dia inteiro, né? Existem muitas linhas dentro da Igreja Católica, só estou dando um exemplo, tá? Mesmo para aqueles que são casados. E se diz também que dentro da Igreja Católica, como os sacerdotes são funcionários porque eles recebem um X salário. Se você casa, aliás, eu conheço gente que é a favor, mesmo amando, mesmo gostando da igreja, frequentando, não concorda que o padre não possa casar, por exemplo, porque teria que aumentar o salário. Como é que você vai sustentar uma mulher, filhos? É, não dá. Então, o padre é aquele que renuncia, renúncia. Renuncio ao mundo, renuncio às questões da carne, qualquer coisa, renuncio tudo, em função da caridade, atender os pobres, os oprimidos, as pessoas mais simples. Este é um caminho, que é para poucos, para poucos. Será que é isso que a espiritualidade quer de nós, que nós sejamos 100% renunciantes, né?
Tem realmente uns espíritos muito elevados que fizeram isso, que estão numa dimensão muitíssimo elevada, que fizeram por nós, e são para poucos, por isso que eu digo. Acho que se abrisse menos problemas, escândalos, e até que fazem com que muitas pessoas não gostem nem de Jesus Cristo, porque como eles são os intermediários de Jesus Cristo também, muita gente acaba não conhecendo Cristo por causa. Então, foi uma questão negativa, assim, que eu estou apontando nesse sentido, que deveria se ter um olhar em relação nesse sentido. Mais triste também quando um padre, um, um sacerdote que é franciscano diz que não pode ter um pet, porque é individual, mesma coisa, não pode. E olha, uma das coisas mais maravilhosas é você ter um pet, você ter um animalzinho de estimação, que é um filho que a gente trata como um filho, que é parte integrante da família, e não só aqui. Existem outros lugares, outras dimensões que também, que eu fiquei sabendo que os seres têm, eles fazem questão de ter. Tamanha é essa conexão gostosa que a gente tem com outros seres, não somente com humanos, mas com outros seres também. Isso é uma riqueza. Isso expande nosso ser, a nossa vivência, né? E porque tem gente que só gosta de humano e tem gente que não gosta de humanos, né? Então, acho que é legal variar, né? Conhecer mais, expandir mais, assim como a gente é aberto para outras culturas, outras religiões, conhecer de tudo um pouquinho. E senão você fica nesse mundinho e você fica isolado, aí depois você vai ver, quando você morrer desse plano de realidade, você vai ver que não é nada disso, né? Aí você vai ter um choque, você pode ter perdido o seu tempo aqui nessa vida, não usufruído do jeito como poderia ter usufruído. E então essa questão em relação a casar ou ter namorado, poder experienciar a vida, seria mais interessante depois de adulto, com uma certa maturidade. Na Índia, foi me passado muito tempo atrás que isto teve problema e que o governo teve que interferir, porque todo mundo queria ser renunciante, todos os homens queriam ser yogins e abandonando esposa, filhos para ter uma vida de retiro. O governo interviu e falou: não, a parte espiritual, primeiro você vive a vida, você tem filhos, você, você os cria até eles serem independentes. E depois, se você quiser optar por essa vida de renunciante total, onde você abandona absolutamente tudo, ok. É dentro de uma linha do yoga, uma vertente do yoga, de muitos yogas, e no passado deu problema, porque muitas mulheres e crianças estavam sendo abandonadas. Tem a questão das freiras também, não tem papa mulher. As freiras, elas podem até um determinado ponto, porque a mulher, todas essas linhas monásticas, elas inclusive no yoga, elas dão um basta para mulheres, para ficar afastado de mulheres. Não chegue perto, né? Porque senão você vai ter filhos, você vai ter um compromisso aí com filhos, da educação. Então, a vida espiritual você pode aprender tanto com o coletivo quanto realmente tendo uma família. Você pode crescer muito como ser humano dentro de uma família, desde que tenha toda essa parte da espiritualidade embasada. Isso é muito importante dizer também, tá? De alguma forma. Por isso que as pessoas frequentam religiões, lugares religiosos. Por falar nisso, aqui no Brasil, que é um berço da espiritualidade, em todos os sentidos, e São Paulo também tem muita gente de espiritualidade, justamente porque é um lugar financeiro, muito materialista. Então, precisa ter muitos pontos de luz em vários locais. Aqui tem berços de luz justamente para compensar o outro lado, né? É, então, assim, tem muita coisa nesse sentido da gente
sentir a espiritualidade, essa conexão com Cristo, inclusive, é, a conexão com os planos divinos, que podem ser feitos do modo como você sentir no coração. Se você achar que tem aprendizado no catolicismo, vai no catolicismo. Bem, o que que eu ia dizer é o seguinte, às vezes eu dou uma pausa assim para me reconectar. Aqui em São Paulo, muita gente se diz católico, mas na verdade não frequenta a igreja e nunca leu a Bíblia, então não é católico. Hum? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão conectadas. Quando morre alguém, a gente vai na missa católica. Então, a pessoa, aquele espírito está entregue para a egrégora católica. A pessoa não faz nada aqui, ela não é conectada a nada. Chega lá, ela vai receber os convites para frequentar o catolicismo e muitas vezes não vai querer, porque se não fazia aqui, não vai querer do lado de lá, né? Tá bom a gente já começar a se sintonizar e saber, olha, onde que eu vou querer. Que tipo de conhecimentos eu quero ter onde eu tenho? Aqui se frequenta muito, assim, a pessoa frequenta às vezes a igreja domingo, ou então se diz católica, mas durante a semana a pessoa está tomando um benzimento com ervas, a pessoa frequenta o espiritismo, ou a Umbanda, ou a Seitianayé, ou outras igrejas, ou então faz meditação no yoga, que também é um caminho da espiritualidade, ou tira cartas para saber como está a sua vida. Então, é muito difícil você dizer que a pessoa só tem aquele conhecimento dentro de uma determinada religião, que aquela religião fornece tudo para você, fornece a salvação, por exemplo. Não, salvação é pessoal. A igreja é só um instrumento onde se transmite verdades e conhecimento. Então, que cada um possa escolher. E eu espero sinceramente que, se houver essas mudanças, essa abertura em relação à decisão após a maturidade, após vivenciar a vida plenamente, eu diria até que numa idade bem avançada, seria mais interessante. A pessoa já teve filhos, e aí a pessoa fala: não, agora eu quero me dedicar somente à igreja. Vai ter uma baixa aí? Vai, mas seria uma consequência natural. E porque é difícil você conter o instinto e uma série de coisas, porque a igreja, ela fazia exorcismo e não faz mais. Hoje a pessoa vai fazer exorcismo aonde? No espiritismo, na Umbanda, tudo aquilo que não é falado de uma forma mais clara e feito dentro de algumas religiões, você vai procurar em outras para resolver seus problemas, suas questões, né? Então, dizem que o Papa Francisco pode ser o último ou penúltimo, e eu acredito que também existe essa possibilidade, mas vai depender muito dos próximos eventos. Vai depender muito. Se houver uma revelação completa, e principalmente porque as pessoas precisam de tempo. Quem trabalha 8 horas por dia, 12 horas por dia, ainda tem família para cuidar, não tem tempo nem de praticar essa espiritualidade em algum lugar, assim, específico. Embora a espiritualidade esteja no dia a dia, mas às vezes para ter um conhecimento a mais, para saber de coisas, revelações dos mistérios, o pessoal não tem um tempo livre, muitas vezes. Então, e algumas têm uma religião, um suporte de uma religião onde a pessoa possa ir ou no sábado, no domingo, e beber um pouquinho da palavra do divino, né? É. A questão toda é em relação ao fanatismo, mas o fanatismo tem em qualquer lugar. E antes no religioso do que você ser fanático aí para um popstar que não sabe nem que você existe, né? E não vai poder te socorrer, não vai poder te ajudar em nenhum momento, tá? Então é preciso separar. Fanatismo nunca é bom, porque separa. Então, só o meu lugar onde eu frequento é bom e os outros não.
Isso é o fanatismo. Fanatismo exclui o conhecimento de outro lugar que não seja aonde você bebe da fonte. Isso é fanatismo. Então, quanto maior abertura você tiver, mais evoluído também, mais espiritualidade você tem, porque você é uma pessoa mais aberta, né? Aos conhecimentos, aberto às pessoas, aberto à própria vida. E e são essas pessoas também que a espiritualidade se aproxima mais, né? Porque se você está dentro de uma cultura que não gosta nada desses assuntos, porque tem gente que não gosta nada desses assuntos, nem de abordar. Então é delicado, porque aí muita coisa vai acontecer ainda em vida, na nossa geração, e no pós-vida, que se a pessoa não tiver a mínima curiosidade de saber, ela pode vir a sofrer muito ou se arrepender da vida que levou, que poderia ter sido de uma outra maneira, não é? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É, me dê um feedback aí, aonde eu estou, no WhatsApp, no Instagram. Eu não tenho como acompanhar aqui no YouTube, ele é um canal que ainda está crescendo. Muita paz, luz, bênçãos, muito amor para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.